Você sabia que essa história de livre-arbítrio é uma das maiores pseudagens que já foram inventadas em relação aos textos bíblicos? Olá, Bereanos! Neste vídeo eu irei refutar o vídeo do Antônio Miranda, do canal Teologia Reversa. No vídeo, a farsa do livre-arbítrio. Lembrando que não tenho nada contra o Antônio. Meu objetivo é analisar com lógica se o que ele está argumentando e explicando está correto ou não. Abre aí a sua Bíblia em 1 Pedro, a partir do versículo 18, que você vai ver o seguinte, ó. Sabeis que não foi com coisas perecíveis, isto é, com prata ou com ouro, que fostes resgatados da vida fútil, que herdaste dos vossos pais. Vossos pais aqui está se referindo ao pecado que é herdado, né? Desde lá de Adão e Eva. Mas por sangue precioso, como de cordeiro sem defeitos e sem mácula. Por que cordeiro sem defeito e sem mácula? Porque o sacrifício que era feito no templo para Yahvé, né, era feito somente com animais que não tinham defeitos, animais puros e não animais imundos. Então Cristo, ele representa esse animal perfeito e sagrado para o sacrifício supremo a Deus, né? O que vai trazer o resgate desse pecado original. Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, galera. Cristo, então, ele já era o Cordeiro perfeito e imolado e sagrado antes da fundação do mundo, ou seja, antes de Adão e Eva, antes do pecado, Cristo já tinha sido preparado com esse propósito, tá? Aí aqui vai dizer o seguinte, ó, mas manifestado no fim dos tempos por causa de vós. Ou seja, Cristo já tinha sido preparado de antemão como Cordeiro perfeito e sagrado para se manifestar no dia do juízo por você, tá? Então já é uma espécie de predestinação aqui. Na verdade, não. Isso não prova que não temos livre-arbítrio. O texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, nos ensina que Deus já tinha alguém em mente, no caso Jesus Cristo, para resgatar a humanidade, caso a humanidade pecasse. E foi o caso. Mas o fato de Adão e Eva terem pecado já mostra por si que eles tinham livre-arbítrio. Pois eles poderiam escolher ter pecado ou não, mas eles pecaram. Ou seja, eles tinham escolha, o livre-arbítrio. Satanás teve o livre-arbítrio de ir até Eva e enganá-la. Eva teve o livre-arbítrio de comer o fruto ou não. Adão teve a escolha de comer o fruto ou não. Agora, se não termos livre-arbítrio, por que Deus iria nos fazer passar por tudo o que passamos hoje só para nos resgatar porque nos ama? Qual seria o motivo? Por que Deus iria predestinar tudo? Então, esse argumento nos leva a crer que Deus é culpado por tudo que vivemos hoje. Pois segundo o argumento, ele predestinou tudo. Se ele predestinou tudo, ele é culpado por tudo. Vamos agora para Apocalipse 13. A partir do versículo 8, né, lembrando que aqui está falando sobre adoração à besta, aí aqui vai falar o seguinte, ó, adoraram-na, adoraram quem? A besta. Então todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Ou seja, desde a fundação do mundo, o nome das pessoas que seriam salvas já estavam escritos no livro da vida do Cordeiro imolado. E desde a fundação do mundo, haviam pessoas que o nome não estava escrito no livro da vida do Cordeiro imolado. Na verdade, não. O texto não quer dizer que os nomes já estavam escritos desde a fundação do mundo. O texto quer dizer que os nomes que não estavam ali adorarão a besta. Ou seja, Deus está desde a fundação do mundo, no caso desde Adão e Eva, escrevendo nomes no livro do Cordeiro. Mas isso não significa que os nomes já estavam escritos desde a fundação do mundo, mas que Deus está escrevendo os nomes desde que começou a humanidade, ou seja, desde a fundação do mundo. E Deus sabe que nem todos vão querer servir a ele. Por isso ele pôde profetizar dizendo que os nomes dos que adorarão a besta não foram escritos no livro do Cordeiro.
Mas é claro que toda profecia proferida por Deus não podemos mudar. Aliás, profecia é predestinação. Porém, nós não podemos pegar uma profecia de Deus e argumentar que não temos livre-arbítrio a partir dela, pois fora dela nós temos, dentro da profecia não temos. Pois o que Deus falou vai acontecer e ponto. Não tem como sabotar. Se alguém tem ouvidos, ouça. Olha só como que aqui já é uma coisa predestinada. Se alguém está destinado à prisão, irá para a prisão. Destinado. Ou seja, se a pessoa já está condenada a ir para a prisão, então ela vai para a prisão. Não tem escolha aí, tá? Não tem alteração. Apocalipse 13, leia aí, abra sua Bíblia e leia. Se alguém deve morrer pela espada terá de morrer. Se alguém está predestinada, um destino prévio, não tem livre-arbítrio. Aí para a espada ela vai para a espada. Mas isso não prova que não temos livre-arbítrio. Para explicar esse ponto, eu vou ilustrar. Imagina que um professor agende uma prova e diga assim: todos aqueles que tiraram menos que 5 ficarão de reforço. Caso contrário, vocês foram aprovados. O que podemos fazer? Nós podemos estudar e tirar uma nota igual ou maior que 5. Ou podemos não estudar e acabar tirando uma nota abaixo de 5. Se você tirar uma nota menor que 5, ficará de reforço e não tem o que fazer além disso. Agora, se tirar uma nota igual ou maior que 5, será aprovado. É isso que o texto quer dizer, que já está meio que explicado. Se alguém deve ir para o cativeiro, irá para o cativeiro. Mas o que vai determinar isso é a escolha, ou seja, o livre-arbítrio que tal pessoa tomou antes de ser predestinada ou julgada. O texto continua, que quem matar pela espada será morto pela espada. Ou seja, se a pessoa escolheu, teve o livre-arbítrio de matar pela espada, também será morto pela espada. Então, perante Deus, nossas escolhas determinam nosso destino. Então, o destino é a consequência da escolha. Preste atenção. Se não tem predestinação, então me explica o seguinte. Aqui em Lucas 22, quando a gente vai ler aqui o versículo 21... Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai conforme o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem ele é traído. Então, se não existe predestinação e existe o livre-arbítrio, então como que Jesus está falando que o traidor está com ele ali na mesa? O Judas, ele teria a opção de não ter traído Jesus? Ou ele já está determinado, já está predestinado que ele vai trair Jesus? Será que Jesus teria como ter sido surpreendido? O plano de Deus teria como ter sido alterado? Será? Você pensa isso? Porque é bem claro que Judas está predestinado a trair Jesus, e Jesus, como sendo onisciente, né, porque ele é Deus, né, segundo a perspectiva dos próprios cristãos, já sabe disso. Ok, então criamos um paradoxo. Se Jesus, conforme ele afirma, é Deus, por que Jesus chamou Judas para o seguir, sendo que ele sabia que Judas ia traí-lo? Então não faz sentido, a não ser que ele queria ser traído. E se ele predestinou Judas a pecar, ele é culpado pela morte de Judas. Mas não foi esse o caso. Porque na verdade, Jesus não é Deus Todo-Poderoso. Então quando ele chamou Judas, ele não sabia que Judas iria traí-lo, mas pôde perceber isso depois. Talvez nós pensemos, mas existe uma profecia que diz que Judas ia trair Jesus. Mas na verdade isso é falso. O que existe são textos que falam sobre os 30 ciclos, como o de Êxodo capítulo 21, versículo 32, Levítico capítulo 27, versículo 4, Zacarias capítulo 11, versículos 12 e 13, e também temos os textos proféticos que citam que Jesus seria traído, como Zacarias capítulo 13, versículo 7 e Salmo capítulo 41, versículo 9. Mas não está profetizando que especificamente que seria Judas que trairia Jesus. Olha o que a Bíblia diz como ocorreu. Nós lemos como ocorreu em Lucas, capítulo 22, versículo 3 e 4. Diz assim: Então Satanás entrou em Judas, o chamado Iscariotes, que era contado entre os 12. E este se dirigiu aos principais sacerdotes e aos capitães do templo para falar sobre como poderia entregá-lo a eles. Então esse texto nos ensina que Satanás entrou em Judas. E isso ocasionou em Judas trair Jesus.
e vendê-lo por 30 moedas de prata. Então não foi Deus que predestinou Judas. Ele traiu Jesus porque tinha uma predisposição. Ele cedeu à influência satânica. Então, quando em Lucas capítulo 21, versículo 22, quando Jesus diz que a mão que me traz está ali, ele já sabia que era Judas, por conta de suas atitudes. Por exemplo, vejamos uma atitude de Judas. Nós lemos em João, capítulo 12, versículos 5 e 6. E diz assim: "Por que esse óleo perfumado não foi vendido por 30 denários, e o dinheiro dado aos pobres?" Na verdade, ele disse isso não porque estivesse preocupado com os pobres, mas porque era ladrão. Ele cuidava da caixa de dinheiro e roubava o dinheiro que era colocado nela. Esse texto mostra que Judas era ladrão. O texto de João, capítulo 2, versículo 24 e 25, mostra que Jesus não confiava 100% nos homens, porque ele sabia que seria traído. Então, Jesus ele podia enxergar o coração das pessoas. Por isso ele sabia que seria traído. Nós sabemos que também, na verdade, todos os apóstolos traíram Jesus, quando fugiram. Então, mesmo que Judas e Pedro não tivessem traído, outros iriam trair. Nós podemos ler isso em Mateus, capítulo 26, versículo 56, que diz assim: "Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem os escritos dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram." Então, se eles fossem fiéis, mesmo a Jesus, não teriam fugido, morreriam todos juntos, mas eles fugiram. É a mesma coisa com Pedro. Jesus, conhecendo seu coração, disse que ele ia negar Jesus. E ele foi lá e o traiu. Jesus já sabia o que ia acontecer com base no que conhecia de Pedro. Por isso ele pôde, por assim dizer, profetizar a respeito. Depois que Pedro pecou, como Jesus tinha falado, que o galo ia cantar, Deus foi lá e fez o galo cantar. E pronto, a profecia estava cumprida. E será que Pedro não tinha livre-arbítrio? Não tinha escolha? Ele tinha que negar Jesus? Na verdade, ele tinha escolha. Mas naquela ocasião, naquela situação, Jesus tinha certeza que ele ia o negar, pois o conhecia. E foi isso que aconteceu. Olha aqui em Romanos 8 o que Paulo vai falar sobre os eleitos, sobre as pessoas que serão salvas. A partir do versículo 28 nós lemos o seguinte, ó: "E sabemos que todas as coisas trabalham justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito." Então as pessoas são criadas com um propósito. Não tem livre-arbítrio aí não. Você não vai, durante a sua vida, ver o que você quer, não. Você já tem um propósito para você, segundo o mito judaico-romano. 29. "Para quem ele conheceu antes", tá? Conheceu antes de existir, tá? "Ele também os predestinou", galera. Predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Ou seja, os salvos, eles estão predestinados a serem como Jesus, para serem os eleitos, tá? Além disso, aos que ele predestinou, a este também os chamou, e aos que ele chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Então nós temos o Novo Testamento em vários trechos falando que não existe essa coisa de livre-arbítrio, não. E aqui é bem explícito. Predestinou. Aí, meu amigo, aí nós temos um paradoxo, porque se existe livre-arbítrio, não existe predestinação. E se existe predestinação, não existe livre-arbítrio. Esse texto realmente fala que Deus predestinou, mas isso não anula o que eu disse, porque apesar de Deus selecionar e predeterminar alguém, a pessoa tem a sua escolha de permanecer no caminho ou não. Embora Deus a coloque no caminho, ela tem o direito de recusar. Vejamos o que diz 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: "Portanto, irmãos, sejam mais diligentes em se assegurar da sua chamada e escolha. Pois se vocês persistirem em fazer essas coisas, não falharão jamais." Então, ou seja, apesar dessa chamada de Deus e escolha, a pessoa ainda pode falhar. O texto nos ensina que se houver persistência, não vai haver falha, pois Deus predeterminou. Então isso torna a vitória mais garantida, mas ainda assim, Deus deu a escolha de querer ou não. Então ainda pode haver falha. O texto fala de chamada. Quando alguém te chama, você pode escolher ir ou não. É a mesma coisa no texto. E se você está discordando da minha interpretação de Romanos 8, vai para Romanos 9 para ver se melhora, porque aqui piora, tá? Olha só. E não somente isso, mas também quando Rebeca concebeu de um de nossos pais, Isaque,
porque não tendo os filhos ainda nascido, ou seja, as crianças não tinham nascido, nem tendo feito algo bom ou mal, ou seja, não tinham feito coisas boas, né, coisas virtuosas e nem cometido pecado algum, porque elas não nasceram. Para que o propósito de Deus pudesse permanecer segundo o que? A eleição. Ou seja, predestinado. É um propósito. É uma coisa cunhada por Deus de antemão, tá? Não por obras, mas por aquele que chama. Ou seja, não existia ainda essas crianças quando Deus as predestinou, quando Deus as elegeu. Deus de antemão já traçou o seu destino. O texto é bem claro. Então, Deus apenas conhecendo nossa genética pode muito bem saber o que iremos fazer. Nós lemos isso em Salmo, capítulo 139, versículo 16. Teus olhos até mesmo me viram quando eu era um embrião. Todas as partes dele estavam escritas no teu livro, com respeito aos dias em que foram formadas, antes de existir qualquer uma delas. Agora, veja o que a Bíblia diz sobre os filhos de Isaac. Nós lemos isso em Gênesis capítulo 25, versículo 23. E Jeová lhe disse: há duas nações dentro de você, e desde seu ventre 2 povos se separarão. Uma nação será mais forte que a outra, e o mais velho servirá ao mais novo. Percebe que Deus disse que há 2 nações dentro de você? Desde o seu ventre 2 povos se separarão? Ele falou desde o seu ventre, ou seja, pela genética. Deus já sabia o que os filhos de Isaac se tornariam, e não necessariamente ele tenha predestinado isso. Por isso que Romanos capítulo 9, versículo 14, Paulo fala que não há injustiça da parte de Deus. Êxodo 4:11, o Senhor lhe disse: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo, o que vê ou o cego? Não fui eu, o Senhor, que fiz todas essas coisas? Meu irmão, alguém escolhe nascer surdo? Alguém escolhe nascer cego? Não. Então o que Deus está falando ali? Que se nasce alguém surdo, se nasce alguém com deficiência, se nasce uma criança sem braço, se nasce uma criança com câncer, é tudo ele quem está fazendo. Deus é o criador, segundo o mito judaico-romano, das coisas boas e das coisas ruins. Tá? Essa que é a verdade bíblica. Vai segurando aí. Não, peraí. O texto não está falando que Deus é responsável por causar deficiência nas pessoas. Mas o próprio Deus está falando que tem poder para isso. Para entendermos, vamos dar um exemplo. Então, imagina que o dono de uma empresa diga: trabalhe para mim, eu não posso mandar fulano, beltrano e ciclano embora, assim como eu posso contratar quem eu quiser. Então, só pelo fato de um empregador ter o poder de despedir e contratar quem ele quiser, não significa que ele vai contratar qualquer um e despedir o fulano e o beltrano. Então, assim como um empregador pode contratar e despedir quem quiser, Deus também pode dar visão e cegar alguém quando ele quiser. Na verdade, Deus falou isso para encorajar Moisés a ir até Faraó, e não que ele cause deficiência nas pessoas como uma forma de predestinação, mas falou para mostrar a Moisés que ele tinha o poder que Moisés precisava para ir até Faraó. Então não tem nada de predestinação esse texto. Então abre aí, Bíblia hebraica, Deuteronômios, capítulo 32 e o 39. Vamos lá. Aí ele vai falar aqui de forma bem clara: vê agora, eu sou eu, e não há nenhum Deus comigo. Eu mato, Deus mata, e eu faço viver. Eu firo e eu curo. Tampouco existe alguém que possa escapar da minha mão. Então tudo está na mão de Deus, tanto os que morrem quanto os que vivem. Tanto os que são feridos, quanto os que são curados. Então o que isso está falando aqui? Que se uma criança está sendo abusada dentro de uma igreja por um padre pedófilo, isso está na mão de Deus, né? Isso é predestinado por Deus. Se uma pessoa está numa guerra e toma um tiro e morre, é graças a Deus.
né? Então, eu acho esse argumento muito absurdo, porque não é esse o sentido do texto. Deus está falando de suas próprias ações. Ele dá a vida, ele mata, ele fere, ele cura. Ele está falando das ações dele e não de outro. Agora, não tem lógica dizer que Deus é culpado por ações de outro. Ele cita que se uma criança está sendo abusada na igreja por um padre pedófilo, é culpa de Deus. Então, tem nexo isso? Claro que não. Se uma criança está sendo abusada, é culpa do padre pedófilo e não de Deus. Foi o padre que tomou a ação e não Deus. Então o que tem a ver isso com Deus? Então quer dizer que se a pessoa toma um tiro e morre, é graças a Deus. Foi Deus que disparou o tiro? Não tem nada a ver. Isaías 45:7, que é para fechar a tampa do caixão aí de quem ainda tá pensando que não é Deus que controla as coisas não, né? Ó, eu formo a luz e crio a escuridão. Ou seja, opostos, né? Luz e trevas. Dia e noite. Tanto a coisa que é positiva quanto a negativa, é Deus que está controlando. Não, na verdade o texto está falando de luz e escuridão literal, e não de coisas positivas e negativas. Eu faço a paz e crio o mal, ou a calamidade, a desgraça. Tá? Ou seja, se está tudo pacífico, se não está tendo guerra, é graças a Deus. É Deus que está controlando. Agora, se está tendo guerra, morte, destruição, desastre, também é Deus que está controlando. Na verdade, não. Deus novamente está falando de suas próprias ações. Ele não pode ser responsabilizado pelo que eu faço de ruim, por exemplo. Para ilustrar, imagine que eu chegue na fila do pão e dou um soco na cara de alguém. Foi Deus o culpado? Então, nada a ver, né? Olha que absurdo colocar Deus em um pecado que eu cometi. É isso que ele está dizendo. Ele está falando que Deus é responsável pelas ações dos outros. Esse texto também não nos ensina que Deus controla ou causa tudo, tanto o bem quanto o mal. E muito menos está falando de predestinação. Deus não criou o mal no sentido moral, mas pode trazer o mal em forma de justiça. Mas ele não é responsável por tudo que acontece. Bom, o resto do vídeo eu já refutei porque ele argumenta as coisas do começo que eu já refutei. Então sim, berianos, nós somos livres. Temos o nosso livre-arbítrio. Deus espera que nós usemos bem essa liberdade, até porque ela é uma responsabilidade. Esses argumentos não são convincentes quando colocados à prova com lógica, até porque só o fato de podermos discutirmos isso já pode ser uma prova que somos responsáveis pelo nosso caminho e sobre o que fazemos. Pois se fôssemos predestinados, é bem possível que talvez nem conseguiríamos falar sobre isso, justamente para não podermos fazer o que quisermos. Porque Deus iria predestinar tudo. Então por que Deus iria predestinar tudo com o risco de os próprios predestinados poderem alterar a predestinação? A verdade é que Deus não prevê o futuro. Embora ele possa prever o futuro de algo existente, se ele prevê algo que não existe, ele terá que predestinar esse futuro. Bom, espero que tenha ficado claro os meus pontos refutados. Lembrando mais uma vez que eu tentei fazer uma refutação mais respeitosamente possível. Também não tenho nada contra a pessoa do Antônio Miranda. Gostou? Deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos. E se não se inscreveu, se inscreva para acompanhar os vídeos. Curta nossa página no Facebook. Você está convidado a participar com seus comentários. Responderei assim que possível. As referências estarão na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.